Fala, turminha, beleza? Como é que vocês estão? Vamos lá então. O tema da nossa aula é sistema respiratório. Sistema respiratório, ele vem de respiração. E o que é respirar? Respirar é o processo de troca de gases, né? E o processo de troca de gases, ele se dá assim: entra o gás oxigênio na célula e sai o gás carbônico. Então, respiração, olha só, ar. E nós vamos aproveitar quem? O oxigênio. E as nossas células vão eliminar o gás carbônico, que será enviado para a corrente sanguínea e posteriormente para os pulmões, para ser eliminado, certo? Esse é o processo de respiração. Então vamos continuar aqui. O processo de respiração, e nós podemos falar também da respiração celular, que é o processo de obtenção de energia, o processo pelo qual a célula obtém energia. Como é que a célula obtém energia? Ela obtém energia com isso aqui, ó, nós chamamos de equação da respiração. Glicose que vem através da alimentação, mas o gás carbônico, opa, vamos de novo, glicose mais o gás oxigênio libera o gás carbônico mais a água, mais a energia para o funcionamento da célula. Por isso que nós vemos aqui a imagem do intestino. Na verdade, seria todo o aparelho digestório, que nós já estudamos, que faz o processo de digestão e um dos nutrientes, que é a glicose, vai para a corrente sanguínea, é absorvido antes pelo intestino, vai para a corrente sanguínea e assim vai servir de combustível para que as células, na presença do gás oxigênio, produzam no final a energia. A esse processo nós damos o nome de respiração celular. Mas como que se dá a respiração a macro, né? É importante para a nossa prova sabermos essa sequenciazinha aqui das etapas ou das estruturas que fazem parte do sistema respiratório. Então nós temos inicialmente as fossas nasais. Sabemos que a parte externa é o nariz, a parte interna são as fossas nasais. Lembrando que respirar pela boca é possível, nós realizamos isso. Porém, a boca não tem o que as fossas nasais têm. E o que as fossas nasais têm? Tem pelos para filtrarem o ar, tem os vasos sanguíneos para aquecerem o ar e tem o muco. Esse muco tem como função reter as impurezas, ok? O ar passa então das fossas nasais para a faringe, lembrando que a faringe é importantíssima, porque a faringe é um órgão, é uma estrutura comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Então, a faringe é o órgão comum ao sistema respiratório e ao digestório. Já a laringe é totalmente do sistema respiratório, tá bom? Não se esqueça, a faringe é o órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Já a laringe é exclusivo do respiratório. Essa laringe, pós-laringe, nós temos a traqueia, a traqueotomia, né? Um procedimento realizado na traqueia que faz para que o indivíduo possa respirar quando nós temos um bloqueio respiratório no que nós chamamos de vias aéreas superiores. Então, aqui estão as vias aéreas superiores. Quando temos esse bloqueio nas vias aéreas superiores, é necessário fazer uma traqueotomia na traqueia, certo? Os brônquios, que se dividem em dois tubos, né? Nós temos os brônquios. As ramificações dos brônquios, que são os bronquíolos, que nós veremos ali mais embaixo. E, por último, os alvéolos pulmonares, as extremidades, aonde ocorre a troca de gases. Lembrando a vocês que a troca de gases se chama hematose. Hematose é o processo dado, né, o nome dado ao processo da troca de gases. Então, não se esqueça, hematose é o processo de troca de gases que ocorre nos alvéolos pulmonares. Então, a troca de gases só vai ocorrer nos alvéolos pulmonares, na porção final. Vamos dar uma olhadinha nisso? Já mostrei a faringe para vocês. A laringe
E importantíssimo aqui os pulmões, lembrando que os pulmões são protegidos pelo que a gente chama de caixa torácica. A caixa torácica é formada pelo osso externo e pelas costelas. Inclusive, nós dividimos as costelas em costelas verdadeiras, são essas aqui. As costelas falsas. Por que falsas, professor? Porque elas se encaixam nas verdadeiras. Elas não chegam diretamente no osso externo. Elas vão se encaixando uma na outra, por isso são chamadas de falsas. E lá atrás nós temos as costelas flutuantes, tá? Que não chegam até o osso externo, tá bom? Mas olha só que interessante aqui os pulmões, né? Nós temos os pulmões, lembrando que aqui nós temos o pulmão direito e aqui o pulmão esquerdo. E olha que interessante, os pulmões possuem essas linhas e nós já observamos isso, né, inclusive na aula prática. Essas linhas aqui, elas têm como objetivo, ou elas existem, porque os pulmões são divididos em lobos. O pulmão direito, ele tem 3 lobos, ó. Lobo superior, lobo medial e o lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, ele é composto por 2 lobos apenas. Mas olha que interessante, aqui nós chamamos até de árvore brônquica, né? Nós temos os brônquios, que se ramificam nos bronquíolos. E a parte mais extrema desses bronquíolos são os alvéolos pulmonares. Então, reforçando, é justo nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas de gases, chamadas de hematose. E abaixo aqui nós temos, né, o desenho aqui de uma forma bem grosseira, inclusive, nós temos o diafragma, que é um dos músculos da respiração. E aqui mostrando para vocês os alvéolos pulmonares onde ocorrem as trocas de gases. Olha o gás carbônico chegando no alvéolo para ser eliminado e aqui o gás oxigênio indo para a corrente sanguínea, né? Os movimentos respiratórios envolvem 2 processos. O processo de inspiração, nós temos aqui inspiração, ou seja, in significa para dentro, né? Então o ar entra e o processo de expiração, o ar sai, tá certo? No processo de inspiração, a caixa torácica, nós chamamos aqui de caixa torácica, ela aumenta. Por que ela aumenta? Ela aumenta para receber o ar. A pressão nos pulmões diminui. Como diminui a pressão nos pulmões? O ar entra. Na expiração, a caixa torácica diminui. Diminuindo, a pressão aqui dentro, a pressão dentro da caixa torácica é alta e a pressão aqui fora é baixa e o ar vai sair. Daí justifica a dificuldade de respirarmos em lugares mais altos. Por quê? Porque a pressão do ar em lugares mais altos, ela já é baixa. Então, a diferença de pressão interna e externa vai ser pequena. Daí a dificuldade de colocarmos, né, esse ar para dentro, entre aspas. A dificuldade respiratória, tá bom? Doenças relacionadas ao sistema respiratório, nós já falamos muito, né? Asma é falta de ar. Nós temos aqui, ó, um exemplo de um brônquio, né? Do brônquio aberto, e no processo de asma ele se fecha mais. Então nós temos aqui, ó, uma asma. A asma significa falta de ar, tá? Agora nós temos o processo inflamatório dos brônquios, que é chamado de bronquite. A bronquite pode levar à asma, tá bom? Grave isso. A bronquite pode levar à asma, tá? Além da bronquite, o processo inflamatório pode ser nos bronquíolos também. Se o processo inflamatório for nos bronquíolos, nós chamamos de bronquiolite, tá bom? Bronquite é o processo inflamatório nos brônquios, bronquiolite nos bronquíolos, tá? Vocês já têm até o costume, né? Já sabem. Ah, a pessoa toma bombinha, foi para o hospital respirar a bombinha, né? Eu tenho aquela bombinha para asma. Aquela bombinha para asma, ela é uma bombinha chamada de broncodilatadora, ou seja, ela tem como função, os brônquios estão assim, então ela tem como função dilatar os brônquios, fazer com que os brônquios retornem à sua espessura normal para que o indivíduo não sinta falta de ar, tá bom? Rinite também, lembrando, ó, a dica it é processo inflamatório, tá bom? A rinite alérgica também é um processo inflamatório. Rino vem de nariz, tá? Nariz, que é um processo alérgico, pode ser um processo alérgico a muita coisa, né? Poeira,
fungos, ácaros, tá bom? Grão de pólen, animais também, né? Pelo de animais. Já a tuberculose é uma doença causada por bactéria, a Mycobacterium tuberculosis, né? Que é transmitida através das vias aéreas. Ok, aqui está um resuminho do nosso sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado. E segue aí que tem mais coisa, tá bom? Tchau!